Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha de todos os municípios do nosso querido e amado estado do Acre, Rio Branco, Chapuri, Brasileia, Cruzeiro do Sul. Obrigado pela sua presença, Deus te abençoe muito. E a você também que está na plataforma digital, pelo YouTube, muito obrigado, que Deus te abençoe. O Acre Connection é o Acre conectando pessoas, conectando o Acre com o mundo. Começou de uma forma humilde, simples, singela, porque você tem que começar. E hoje eu tenho uma satisfação imensa de ter nessa bancada, é o primeiro, salvo engano, é o primeiro podcast na TV acreana e eu estou ladeado de grandes celebridades, pessoas que são, com todo respeito, com todo carinho, o Acre chega a ser um pouco pequeno pelo nome que vocês carregam. Eu estou falando de Iris Tavares, Zara Ayashi, obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você, querido. Que honra estar aqui com vocês na TV Rio Branco. Uma empresa que eu me sinto muito em casa, vocês sabem disso. E estar do lado dessa rainha, dessa deusa grega, para mim é um orgulho. Né? A Iris, eu falo para ela que eu sou... Eu não sei quem é o sal, quem é o sol. Quem é o doce, quem é o salgado, mas a gente dá um tempero bom demais. E ela me conecta com essa mulherada que eu fico apaixonada. E cada vez que eu me conecto com elas, eu agradeço a ela essa luz e essa força, né? E obrigada a você e ao Daniel, que faz tanta questão da gente estar com vocês aqui. Muito legal. Falar de empreendedorismo, falar do ramo de gladiadoras, né? Nesse singelo começo do programa, a gente se conectou com um grupo de mulheres guerreiras empresárias, que são chamadas de gladiadoras, né? Que vocês estão nessa empreitada de trazer pessoas, de conectar pessoas, e a gente foi se encontrando e estamos aqui. E agora, ladeado pela Elisa Schwalbe. Elisa Schwalbe. Schwalbe, de milionário. Elisa Schwalbe. Eu engoli me perdoe. E da doutora Celeste Costa, parabéns pela vida de vocês. Parabéns por serem empresários no estado do Acre. Vocês fazem um estado melhor. Parabéns. Muito obrigada. É uma satisfação imensa estar aqui, né? Para mim, além de ser uma satisfação estar aqui, estar ao lado de empresárias que, para mim, eu sempre admirei. Né? Sempre admirei, sempre me espelhei. Elas são, para mim, assim, modelo de empresárias mesmo. É isso aí, eu faço das palavras da Celeste minha. São duas mulheres maravilhosas que a gente se espelha muito. E é uma honra estar aqui hoje. Eu acho impressionante esse encontro, gente. Eu acho. Gente, eu tô me sentindo patrimônio tombado. Tipo assim. Mas que delícia, né, cara? Muito bom. Nesses todos os meus cursos e processos, imersão sobre autoconhecimento, eu fui entendendo muito, assim, a minha missão, que era a minha missão de fazer o Acre prosperar, crescer. Então, isso aconteceu na moda, onde eu trouxe marcas internacionais, marcas bacanas, acreditando no Acre, com esse potencial para a gente poder viver a nossa comunidade aqui com o melhor, através da moda, através do conhecimento. E foi quando eu trouxe uma pizzaria internacional para cá, onde as pessoas olhavam o cardápio e tinha endereços como México, Nova York, Buenos Aires, então ninguém acreditava. E quando eu fui lá para trazer esse empreendimento para cá, o que fechou foi quando eu falei, a distância que existe do Acre para São Paulo e para o mundo não é a mesma do mundo para São Paulo. Porque nós sabemos de tudo que acontece por aqui, vocês não sabem de nada que acontece por lá. E uma semana depois eles estavam aqui e se apaixonaram, e essa história se repetiu agora com o Alto Impacto Empresarial de José Roberto. Ele falou, vamos trazer para o Acre. E foi incrível, conectou, e está acontecendo tudo isso em decorrência desse evento também, né? E a gente já estava nesse movimento de trocas e conexões, que a gente tem um grupo que é para poder a gente se encontrar, porque a gente fala que a jornada do empreendedor, do empresário, é uma jornada solitária. Sim, verdade. E aí, quando veio as gladiadoras, foi também nesse sentido, de juntar mulheres que estavam há mais de 30 anos no mercado e com o núcleo o fecho de resiliência. A resiliência foi o que uniu essas histórias de ter ultrapassado por todas as crises e desafios, e o maior sem precedente que foi a pandemia pós e agora a revolução da tecnologia, que tem os dois lados da moeda, né?
E a gente está passando tudo isso, né? E é com muito prazer, meninas. Essas são as minhas meninas. Verdade. Maravilhosa. Tanto você quanto a Zaira passaram por todas as etapas, né? Desde, como a gente costuma falar, do baby boom, é que vocês são uma geração mais um pouco antes. Eu acho que passaram pelas dificuldades daquele passado, do isolamento praticamente Sim. que o Acre tinha, e vocês entram nessa nova era totalmente surfando na onda. Pegando E aí coisas viver novas, o encontro ressignificando. dessas 4 gerações requer que você tenha bastante autoconhecimento, conhecimento para poder desaprender do velho para aprender o novo. E isso faz a gente se renascer todos os dias. Ele dói, né? Dói. Largar o velho para pegar o novo dói, mas é gostoso demais quando tu pega. Né? Acho que a gente está vivendo grandes histórias, né? Sim. E todo dia a gente vem se reinventando. E o que a gente viveu semana passada foi algo que eu Extraordinário. nunca tinha vivido. Olha que eu já vivi muita coisa, mas eu nunca tinha vivido. Foi lindo. Extraordinário. Que legal. Para mim é uma honra, né? Porque entre todas que estão aqui presentes, eu sou a baby empresária. Essa minha veia empreendedora nasceu Bem recentemente. agressiva, né, filha? Desculpa. Nasceu há 5 anos, né? Foi uma coisa assim bem recente. Eu caí dentro de uma empresa e me vi ali numa situação que eu falei, e agora? Eu volto para a minha profissão, começo da estaca zero de novo, ou eu fico aqui e vou reagir, né? E agora, o que eu faço? E aí eu fui por instinto, assim, sempre instinto empresarial, instinto empreendedor que foi surgindo, que eu fui sentindo assim na pele e tendo aquelas ideias gosto, e né? pegando gosto. Então, assim, de todas aqui, da experiência de todas, a minha mais recente, que é 5 anos nesse mundo, mas realmente é apaixonante. Hoje, se acontecesse qualquer coisa, eu precisasse voltar para a advocacia, eu não voltaria, eu continuaria no empreendedorismo, talvez em outra área, Uau. mas realmente me apaixonei, eu realmente me encontrei. Que legal, que legal. A Celeste, que é uma grande psicóloga com um currículo, eu vi teu currículo, Celeste, tem mestrado, Tem. tem vários cursos aqui, é mestre em análise de conduta aplicada, intervenção educativa, tem aba pela tem um universidade. monte aí. Tem atriz aí também, tem atriz. Supervisor Tem de atriz. intervenção, Tem. Porque a atriz você arrasou. precoce. Também, só tinha 3 Eu tentei. Até por um tempo, Celeste, a gente que era da prestação de serviço, acho que nós dois, a gente se encontra mais nessa pegada, era um pouco mais estático. Não sei, eu falo por mim, não sei se eu consigo falar pelos psicólogos também. Era um pouco mais clínica aqui, né, Sim. no passivo, e a gente faz o nosso trabalho. E eu percebo que a tua atuação é mais ativa, né? Sim. De se lançar para fora, de passar o teu conhecimento para fora. Claro que deve receber as pessoas, faz os tratamentos, né? Mas você se lança para fora com o seu conhecimento, se abre para o mundo. Sim. Eu achei muito interessante porque isso foi acontecendo, né? Eu sou empresária há 6 anos, então eu também tô que nem a Elisa, um bebê na frente né? das meninas, né? E de repente eu me vi saindo de trás da cadeira, né, de psicóloga, e de repente estava gerindo uma empresa com vários profissionais e tendo que aprender contabilidade, direito e marketing, né, também, porque tem que aprender. E aí, de repente, eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu acredito que essa minha forma mudou muito a psicologia no nosso estado, né? Do jeito que é, porque a gente não aprende a ser empresário, né? Sim, verdade. Na nossa graduação, a gente não vê nada disso, né? Então, a gente tem que aprender a educação financeira, e aí eu expandi muito mais do que isso, né? E hoje estou aqui aprendendo ainda, porque o aprendizado ele é contínuo, né? O legal dessa geração, Zaira, é que não existe idade, não existe o novo, existe o velho. Existe a vida que tem que ser vivida da melhor forma possível. Em off, esse programa é legal, o off dele, né? Eu vi a Zaira fazendo vídeo, meu Deus, como ela está conectada. E eu tenho vergonha de fazer isso. E ela lança, eu falei, meu Deus. O velho aqui na perspectiva antiga sou eu, e a Zaira é mais jovem. Né? Que legal, Zaira. A gente tem que aprender a registrar. Sabe como é que eu sempre fui destravada, né? Mas a gente tem que copiar modelos, né? Isso. E aí há muito tempo atrás no Acre, onde tudo era muito tabu, e o meu marido era muito, não pode isso, não pode aquilo, mulher casada não faz isso, e eu resistente ali, né? Mesmo muito, muito empoderada, mas um pouco submissa ainda, sem ter coragem de ousar mais. Eu vejo um médico
chamado Goianinho, no Rio de Janeiro, onde ele gravava vídeos cantando. E a minha sobrinha, ela começou a namorar com esse rapaz e comecei a ter contato com ele. Falei, por que um médico, o cara é médico, tá cantando, tendo uma vida normal? Eu posso cantar também. E aí eu comecei a desabrochar, comecei cantando. E aí, claro, peguei pedrada aqui, pedrada ali, mas fui cantando, quanto mais pedrada eu pegava, mais eu cantava. E aí foi nascendo essas áreas. Mas foi o Goianinho que me destravou. Um cara que não tinha nada a ver, né? Mas eu fui criando coragem. Né? E essa coisa da internet, da mulher. E não tem quem segure uma mulher mais, né? Não tem. A mulher, se ela quiser vadiar, ela vai. Se ela quiser ser rica, ela vai. Se ela quiser ser bosta nenhuma, ela vai. Acabou. O mundo Não está existe limites, não existe limites. Então, assim, o que ela tem que fazer, o que o cara tem que fazer é ter uma mulher muito maneira do lado e saber com quem ele está se conectando. Porque se a mulher ou o homem hoje quiser ser nada, não vai ser nada. Num acontecimento, numa construção de relacionamento, numa história, né? E eu entendi essa senha e hoje eu me sinto muito essa mulher que cuida do outro, que cuida de si, né, com as pancadas que a vida dá na gente, mas ainda assim eu consigo sorrir, eu consigo levar outras mulheres comigo. Então, estar conectada com uma rainha dessa, com essas rainhas aqui, eu fico muito feliz, né? E esse é o meu jeito, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas é o meu jeito, né? Quem ama, obrigada, eu amo vocês. Quem não ama, desculpa, vou continuar assim. No mundo do marketing, isso aí é uma inovação grande. A Zaira talvez não veja por essa perspectiva, mas no mundo do marketing, isso aí se chama dar cara ao seu negócio. Isso aí é uma inovação, né, que o marketing trouxe para o mercado nacional e internacional, em que os CEOs da empresa tomaram a frente do marketing, estão à frente do marketing, independente de idade, independente do tipo de comercial, se é engraçado, se é mais sério, se é comedido. Então, assim, eles tomaram isso. E isso é uma inovação do marketing muito forte, porque a partir desse momento que você coloca a cara do céu à frente da empresa, você cria conexão com as pessoas, porque pessoas conectam com pessoas. Sim, sim. E o maior exemplo hoje é o velho da Havan. Sim, né? O meu maior exemplo, depois, o Goianinho puxou, mas o meu maior exemplo foi o Silvio Santos. Silvio Santos. O Silvio Santos, eu entendi ali essa coisa de botar a cara para mexer, o Ricardo Eletro, né? E por aí vai, né? O próprio Pablo Marçal, Sim, né? Que foi o cara que me destravou demais. Porque o que ensinam pra gente, né? Não, o empresário não pode aparecer. Né? Ninguém pode saber que você é empresária. A gente pode montar uma escola sobre que isso. Nada. Então a gente vai criando esses tabus de que empresário não pode aparecer, não pode estar ali à frente, tem que contratar, né, uma equipe de marketing. Não e aí a gente vai acompanhando essas mudanças e vai se adaptando de um jeito muito natural e muito tranquilo, né? Claro que para algumas pessoas é difícil, como foi para mim no começo, né? Fazer vídeos que eu faço hoje, meu Deus, eu gravava uns 20 vídeos para poder sair. E hoje sai naturalmente. Você é muito elegante nos seus vídeos, eu estava olhando. Muito obrigada. Muito rica, muito próspera. Aqui cada um tem uma pegada, né? Aqui cada um tem uma pegada. Escondido que eu não vi. Não é? A gente ficava admirando de longe, né? Porque eu te admirava de longe desde quando você tinha que eu desacompanhei, né? Da TV. Da Ótica Popular. Ótica Popular, que era quem cantava lá na Ótica Popular. Era uma energia, meu Deus do céu. O Peixe cantava, tu lembra do Peixe que cantava na Popular? Não, eu só lembro de você. Aqui na Ótica Popular até Peixe canta. É o modelo principal. Eu lembro de você. Aí eu tava contando pra Iris outro dia, né, que o meu sonho era desfilar pra Iris, né? Porque tinha a Jaque Pinheiro, aí tinha aquelas Desfilei! Eu realizei esse sonho. Já desfilei, bem novinha. Então, assim, vamos fazer um desfile próximo. Loira, inspiram a gente a querer mais, né? A querer estar ali em cima da passarela, ou no palco, ou na frente das telas, né? Então, vocês são essas motivadoras mesmo, né? Então, além da evolução da tecnologia, são as pessoas que a gente modela, que a gente se espelha, né? Então, é muito legal ter isso dentro da nossa cidade. Porque a gente busca muito de fora. Eu busquei muito de fora, né? De outros estados. Né? Mas poder ver que dentro da nossa cidade tem pessoas que dá pra gente se espelhar e crescer é impressionante. Aí a solidão vai se desfazendo. Ainda se juntar ainda, né? Juntar essas forças é muito incrível.
Porque até na outra entrevista eu falei que essa facilidade de você espalhar, como fala tecnologicamente, quando você Disseminar. Viralizar o teu serviço, o teu negócio, que antes, quando eu queria mudar um conceito de a loja abrir sábado à tarde, e não tinha telefone, não tinha celular. Então, eu me fantasiava com o pessoal da equipe e a gente ia para a esquina, fantasiado, assim, bem para chamar atenção. Passava um carro aqui, outro amanhã, sabe assim? Mas daqui a pouco os carros iam passando, está acontecendo alguma coisa. E daqui a pouco todo mundo ia para frente da loja e virou um point na frente. E agora não. Nós temos essa facilidade de fazer um vídeo e falar do teu produto, do teu negócio. E o maior influencer é você, somos nós. E a gente fala com propriedade, com verdade do nosso negócio, porque está no nosso sangue, no nosso DNA, na nossa pele, sabe? E isso passa, na verdade, para conectar com o consumidor, com o cliente que está do outro lado. Que legal, que legal. Deixa eu só fazer um breve intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho. Fique conosco, já voltamos. De volta com o programa Macri Connection, comigo as gladiadoras, aqui do meu lado, Iris Tavares, Zaira Ayashi, Elisa Schwalbe e Celeste Costa. Que prazer, estou muito feliz, estou num sentimento de muita alegria por ter todos vocês aqui, empresários de sucesso, empresários que todo dia acordam para fazer um estado melhor, para fazer um Acre melhor. Mais uma vez, sempre vou render os parabéns e torcer pelo grande sucesso que continue e seja perpétuo na vida de vocês. Amém, que delícia. Obrigada. Já peguei. Já pegou aí, sentiu? Em off, estava falando, Zaira, do novo livro. Do novo livro, né? Então, a gente viveu algo tão intenso, né, gente? Foi tão extraordinário que a gente viveu. E como eu e a Iris já lançamos esse projeto das gladiadoras, a gente tem essa conexão com pessoas quando tu sente uma energia diferente. A Iris, humildemente, saiu da empresa dela e ela foi anjo nesse evento. Ser anjo é o quê? Servir um time. Então, a Iris ficou 7 dias servindo a um time, literalmente, o dia inteiro em pé, servindo café, servindo água, servindo, cortando papel, arranca papel, cola papel. Ela serviu. Isso é uma ela evolução entregou da a alma dela ali. E eu fiquei impactada, que eu falei, caramba, que extraordinário. Eu olhava e dizia, senta, amiga. Ela dizia, não, deixa, tá bom. Né? Ainda bem que o meu amigo Will chegou para te puxar um pouquinho, porque ela estava insuportável com esse negócio. Ela, não, tô aqui para servir, eu quero servir. Eu digo, calma, menina, serve sentada. Implicante. Mas aí, na hora que eu cheguei no primeiro dia, foi no primeiro, né? Eu mandei um recado para eles assim, Iris, olha para essa turma, olha a energia deles. Tô vendo aqui gladiadores, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí ela, ai amiga, calma, foca no curso e tal. E eu, não, isso. Tá bom. E eu, aí no outro dia tinha um exercício que a professora traçava um exercício sobre uma ponte. Como você chega na ponte do outro lado e como é o retrocesso para chegar até a ponte. Qual é o passo a passo. Aí adivinha qual foi o exemplo que a professora deu? Chuta. Chuta se fores capaz. O lançamento de um livro. Eu... E aí, coitada, compenetrada, ela tá fazendo barulho de... E aí eu tive que falar, professora, desculpa, mas eu preciso falar. Mas assim é a mente, isso. Assim é a mente da empreendedora, ela não pode ver uma oportunidade, não, uma ideia, um detalhezinho ali já dá uma ideia do livro, do lançamento, do empreendimento novo. Não foi sobre uma... O tempo todo processando. Não era uma empreendedora, era realmente as histórias incríveis. Elas precisam ser ditas, essas histórias, vocês não estão entendendo.
É algo Então, extraordinário. voltando à fita um pouco, a gente está muito feliz desse encontro dessas 4 mulheres, porque na semana passada aconteceu esse evento, né, de uma semana intenso, de Explica pro 8h30. povo a que semana, nos como é que uniu, foi, né? né? Não devem estar entendendo É isso. nada, tanto que a Zara fala. Mas... De 8h30 às 10, meia-noite, que é o profissional self-coach. Então, agora nós temos 4 coaches aqui. Legal. E quando um coach se forma, vamos dizer assim, ele muda, ele, a família, a empresa e o lugar onde ele vive. Convive. Porque é uma semana de ressignificação da sua própria história. É onde lá você trabalha todas as suas dores. Então, isso aconteceu aqui em 2012, foi quando eu fiz, e veio acontecer agora. Que é muito intenso e muito incrível, porque tu vai lá atrás, você trabalha, você cura. É um processo de cura teu, e depois a energia muda. Por isso que a Zaira ficou tão encantada de unir essas tem histórias, registrado. porque é uma história mais linda que a outra, gente tem que tirar outras almas. São pessoas. Não vai acontecer, está todo mundo motivado, né, para ter esse livro. E o coach voltado para o empreendedorismo, ele é maravilhoso, porque o empreendedor, quando ele não é um líder nato, né, ninguém conta isso para o empreendedor. Quando ele vai ser empreendedor, ninguém conta isso. O empreendedor, ele tem que ser líder, né? Ele tem que ser gestor e ele tem que ser líder. E a gente fez análise comportamental, a gente sabe disso, que nem todo líder é um bom gestor e nem todo gestor é um bom líder, mas você pode aprender, você pode trabalhar isso em você. Então, assim, um curso desse de autoconhecimento ajuda muito o líder que não é gestor e o gestor que não é líder a se autoconhecer e também entender melhor os sentimentos e a mente do ser humano para lidar com equipe, que eu acho que é um gargalo de todo empreendedor, equipe de trabalhos, né? Relação de trabalho, não só dele com os funcionários, mas entre eles, a questão da valorização dos funcionários. Então, assim, esse curso é um curso muito rico, né? Para qualquer empreendedor. Profundo. Legal. É mesmo, Celeste, profundo. tem uma situação, não sei se você passou, eu passei, eu ouvi isso, sou testemunha disso. A gente percebia que pessoas mais descontraídas, descoladas, a gente, de certa forma, pelo menos quando eu era mais novo, a gente via aquele ali tem um potencial para ser um líder e um empresário. Mas muitas pessoas eram retraídas. Sim. E aí ele já criava um estigma sobre ele, falava, eu nunca vou ser empresário porque eu sou retraído. Sim, sim. E não vou ser isso, vou ser outra coisa. E lá no fundo, se ele se explorasse, se conhecesse, ele conseguiria chegar também longe, ser um grande líder e um grande empresário. Né? Com Excelente. certeza, todos nós temos grandes potencialidades, basta que a gente se permita identificar essas potencialidades e desenvolver. Né? Então, a minha história, por exemplo, na minha família não tem nenhum empresário, eu sou a primeira empresária. Né? E uma família muito humilde, que pouquíssimos concluíram a faculdade ou que de repente terminaram o ensino médio. Então, a minha história nesse mundo empresarial era muito pobre, né, de conhecimento. Então, aos poucos, eu fui me permitindo desenvolver essas potencialidades e buscando cada vez mais. E essa conexão com os empresários nessa semana foi sensacional porque a gente consegue se ver no outro e entender que as minhas fragilidades também são fragilidades do outro e que a gente pode se ajudar. Né? Porque, como a Iris disse, ser empresário é ser muito solitário. Às vezes a gente vai para casa pensando no que falou, que não deveria ter falado, no que fez, que não deveria ter feito, e começa a se culpar e não tem com quem compartilhar. Aí tem algumas ideias que a gente pensa se compartilha, se não compartilha, se executa, se não executa. E nesse encontro, nessa conexão, a gente pode perceber, pode se permitir ser vulnerável, né? Deixar as nossas vulnerabilidades ali expostas e entender que são necessárias, né? Porque a gente, apesar de ser empresário, de mostrar na internet que a gente é poderosíssima, né? Que a gente consegue, mas dentro da gente tem uma sensibilidade ali, tem muitos humano, sentimentos, né? Então, é impressionante. Se você se permitir se desenvolver, né, você vai identificar suas potencialidades e vai muito longe, consegue chegar muito longe. Legal, enquanto você falava, Celeste, eu lembro
de uma entrevista que fizeram com o Elon Musk, ele quase chorando, falando sobre o ramo empresarial. E aí você percebe que não é o fato do dinheiro em si, de ser grande ou pequeno, mas do peso que é ser empresário, Sim. Iris, né? Dessa responsabilidade que você carrega, desse fato que você carrega, e muitas vezes só você mesmo para superar isso, né? Tem uma palavra agora, um jeito lá que chama ambidestria, que está se falando muito, surgiu nos últimos 15 anos, que vem do destro, né? De você só fazer as coisas com uma mão esquerda, com uma mão, por exemplo. E fala que o empresário hoje, a ambidestria, é você aprender a atuar em todas as áreas, como a Celeste falou, financeiro, o digital, tudo, né? E a gente e só o conhecimento e o autoconhecimento te coloca para você entender, como a gente fez o perfil comportamental, aonde você saber que você tem menos habilidade para você desenvolver e que não é pecado e que você não sofre por isso, mas eu posso me desenvolver. Para mim também, que o meu planejamento, o meu estratégico não é tão bom, mas eu posso ou contratar alguém, chamar alguém, quer dizer, você vai entendendo tudo isso para você poder atuar nesses campos todos, que é tudo que o mercado está exigindo que a gente faça hoje, né? Que você esteja atuando nesses campos todos com maestria mesmo, que senão o mercado tipo que pega. Esse exemplo que a Iris deu, na prática eu senti isso dentro da empresa, porque eu não administro sozinha, né? Meu marido, que é o fundador da empresa, e quando eu fui para dentro da empresa, ela cresceu muito, né? A gente cresceu 300%, assim, bastante. Porém, quando eu caí de paraquedas dentro da empresa, eram o quê? 2, né, empreendedores. E eu falo que eu nasci naquele momento porque foi tudo por instinto. E eu senti essa diferença. Em vez de ter 2 ali frente a frente, a gente fez o quê? Eu consegui, mesmo sem esse conhecimento que a gente tem hoje, eu consegui enxergar que ele era comercial, que ele tinha um perfil comercial, porque ele é um excelente vendedor, né? Ele é líder, ele é um líder nato, ele já nasceu líder. E eu tinha essa visão mais estratégica, né? E também de marketing, né? E mais para o marketing, mais artística. Então, assim, e além do jurídico e outras funções administrativas que a gente tem que fazer. A gente não pode fazer só o que gosta, mas a gente conseguiu dividir funções. E muitas vezes o empresário que administra sozinho, ele não tem com quem dividir as funções. Ele não tem como chegar para o sócio e dizer, olha, você tem mais instinto, mais análise comportamental para o estrategista e eu para o comercial, então vamos dividir. Mas a gente conseguiu dividir isso e realmente a empresa cresceu muito. Quando a gente deixou de ser os 2 ali de frente a frente, um para o outro, talvez querendo até competir um pouquinho, assim, né? Ou aquela visão de marido e mulher. Mas sim, assim, olha, você é bom nisso, você vai ficar com isso. Você é bom nisso e você vai ficar com isso e focar nisso. E um respeitando ali a área do outro. E isso fez com que a empresa crescesse, assim, muito, muito mesmo. A gente pegou o melhor de cada um. O Rei dos Colchões está onde, Elisa? A Rede dos Colchões hoje ela tem 4 lojas, né? 4 unidades. A gente chegou a 5, porém a gente cresceu, como eu falei, em 5 anos a gente cresceu muito, muito rapidamente. E a nossa visão era o quê? Era só abrir empresa, abrir loja. Porém, quando você não tem uma base sólida e organizada, você cresce muito rapidamente e aí quando chega lá em cima fica, né, assim, desestabilizado em alguns pontos, porque eu investi muito no marketing, eu foquei muito no marketing, que era muito a minha área. E aí a gente faltou um pouquinho estruturar melhor a equipe, né, os funcionários, fortalecer mais a equipe de trabalho com treinamentos, com focos, com análises comportamentais, para, por exemplo, o funcionário, o empreendedor, às vezes ele tira um ótimo vendedor e coloca num cargo diferente daquele, e lá ele não rende tanto. Por quê? Por falta de conhecimento de que existe uma ferramenta chamada análise comportamental.
Se você tiver uma análise comportamental dos seus funcionários, você vai saber qual tem o perfil para cada cargo. E isso é muito importante, mas a gente não sabia. Então, assim, a gente cresceu muito rápido, a gente focou muito no marketing. Inclusive, a professora falou isso, que uma empresa, ela citou esse exemplo, que a empresa tem que focar em todas as áreas. Porque se ela foca só no marketing, não foca na equipe, a equipe fica aqui, ela fica desequilibrada. Então, assim, foi isso que a gente sentiu. A gente chegou a 5 lojas, né? Uma no interior e três aqui em Rio Branco. E a gente tinha uma Prime, que era uma inovação. Só que chegou num ponto assim muito sobrecarregado e a gente preferiu retroceder um pouquinho. A Iris até falou assim, amigo, eu não acredito que você vai ter coragem de fechar a loja que você acabou de abrir. Porém, ali já surgiu um outro empreendimento. Naquele momento, quando decidimos fechar a loja Prime, já surgiu ali um start de um outro empreendimento que a gente já está à frente também de uma outra ideia, como eu falei, né, do empreendedor. Ele é muito de start, já viu uma oportunidade ali e já vai. Então, hoje nós estamos com 4 lojas. Legal, maravilha. Então, olha, é um exemplo muito grande que eu aprendi demais com esse poder de decisão dela e da rapidez, sabe? Que ela abriu uma loja, ela fez investimento alto, ela focou num público e 4 meses depois ela desapegou do investimento que ela fez. 4 meses depois. Foi 4 meses? 4 meses. Ela desapegou do investimento que ela fez, porque e daí ela já identificou um outro negócio para poder, num outro ramo, mas que ia trazer a rentabilidade. Então, isso aí é uma lição, foi uma lição para mim. E eu acho que é uma lição para todos os empreendedores. Foi um soco de detalhes. Eu falei, isso ela não contou no castelo de Grayskull. Eu estou chocada. Eu estou emocionada. A Iris acompanhou toda a nossa luta, né? Aquele momento foi um empreendimento. Era um sonho meu ter uma loja Prime. Porém, assim, outro marco do marketing é conhecer o seu público, né? Sim. E a gente trabalhou isso na Redes Colchões, que o slogan hoje da Redes Colchões é o quê? A loja do povo acriano, né? Então, assim, eu dei um passo muito alto e aí, por questões não de mercado, né, Iris? Porque a Iris sabe, a Zaira sabe, existe esse mercado Prime aqui em Rio Branco, cresceu muito nos últimos anos, porém, por questão de gestão mesmo, a gente preferiu retroceder um pouquinho e não dar um passo maior que a perna, porque às vezes acontece muito com o empreendedor, às vezes ele está ali numa situação e ele fica batendo naquela situação, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que parar. Eu falava muito isso para o meu marido, o empreendedor está numa situação difícil, seja financeira ou de gestão, ele tem que parar um pouquinho, respirar e tentar enxergar a situação dele de fora, porque às vezes a gente fica tão preso ali naquela dificuldade que a gente não consegue ter uma perspectiva diferente. Então, eu fiz isso. Eu tentei sair daquela situação toda, daquela pressão psicológica de você fazer um investimento de R$300 mil, né? E 4 meses depois ter que fechar a loja. Então, assim... Pra quê? Tem que ser muito grande para poder ficar, para poder se adequar a uma realidade. Mas, assim, a maior lição de tudo isso que eu vejo é o quê? É que a gente conseguiu enxergar que a gente precisa o quê? Preparar a base bem sólida, manter o que já tem, né? E estruturar melhor a base, porque para você crescer, você precisa ter uma base estruturada, organizada, né? Focar no marketing, focar na equipe, focar em treinamentos, focar em gestão, estrutura organizacional. A empresa não é só colocar a empresa lá e sair funcionando, ela precisa de uma gestão. Eu costumo falar que paredes e produtos, ele não fazem diferença. Você pode montar a loja mais linda, com os melhores produtos, mas tem muita coisa para acontecer naquele lugar. Quando eu fechei a pizzaria, foi isso. Eu investi R$1,5 milhão. Eu fiquei 5 anos. E chegou uma hora que eu não conseguia trabalhar 24 horas. Meus filhos eram adolescentes. E eu consegui ver... Eles, o que aconteceu? Foi público? Não, foi gestão. Eu não conseguia gerir, sabe? Tinha noite que eu colocava 600 pessoas na casa, mas eu não conseguia. Sabe? Então, chegou uma hora que eu falei, chega, deu. Foi bom enquanto durou, né? Foi bom, Foi exatamente, a Iris sabe, né, Depois disso. que a gente aprende todo o beabá empresarial, a gente é capaz de administrar qualquer negócio, qualquer ramo, qualquer área. Porque os desafios estão nos bastidores. Essa base é fundamental. E depois que a gente aprende, meu Deus, aí a coisa pega vento
põe na mão da gente para ver. Você se sente capaz de administrar qualquer outro Que negócio. legal. Deixa eu só fazer mais uma pequena pausa. Eu queria ficar com vocês aqui umas 5, 6 horas, porque conteúdo vocês têm demais. Porém, fique conosco, já voltamos. Forte, muito legal. Retornamos com o programa Acre Connection, com as gladiadoras, as empresárias de sucesso, as resilientes, Zaira, Iris, Elisa e Celeste. Meus parabéns mais uma vez. Eu vou dar parabéns para vocês, vai ficar redundante por então. É um carinho, a Ai, admiração que eu tenho por gente, vocês, que pela maravilha. resiliência. Zaira, você maravilha. que vem de jornadas e jornadas e sempre surfando na onda. Parabéns, Zaira, parabéns. De jornais e jornadas, né? De jornais e jornadas. Você lembra, né, que eu comecei no telejornal, né? Sim, todos, E acho que aí- todos lembram. Assim, acho que foi um grande aprendizado. Engraçado é que o povo do Acre tem uma memória incrível, né? O povo não me esquece, vocês são uns fofos. Entra na loja, agora lembro demais da Rainha do Carnaval, uma coisa absurda. O povo tem que esquecer a rainha, né, pra toda jornalista. E aí eu fico muito feliz, cara, de fazer parte dessa jornada, né? De estimular, incentivar, de fazer novas Zairas por aí. Hoje já tem uma galera, um monte de mãe aí colocando o nome da filha de Zaira. Olha. Eu falei, gente, que lindo, né? Esse legado já tá acontecendo, né? E no curso a gente aprendeu, eu aprendi, talvez as minhas colegas maravilhosas, minhas amigas, minhas irmãs já saibam disso, já soubessem disso, que a partir de 50 anos tu entra numa nova fase, né? Que é a fase espiritual, que é a fase, né, uma fase mais aconchegante ali, né? Me corrija se eu estiver errado, minha psicóloga. Setênios, Os setênios. Setênios, olha aí. Olha como é bom estar do lado de gente CDF, setênios. E aí, eu tô vivendo esses setênios agora porque eu tô noutra vibe, né, cara? Eu tô numa vibe completamente diferente em cuidar realmente do outro. Já existia isso em mim, né? E quando eu encontro esse time que me faz entender essa minha projeção, fica tudo muito mais claro, né? Hoje, a ótica moderna, a Zaira, está envolvida com um instituto chamado Vimo, e eu queria muito falar sobre isso aqui, Claro. para que as pessoas entendessem que o Vimo, que chama Visão Moderna, né, é um instituto que veio para tirar realmente o pica-pau do oco, eu costumo dizer, para tirar a mãe daquela coisa do sofrimento que o pai largou, ou a menina que estava se prostituindo, ou o menino que está entrando nas drogas. O Vimo, ele nasceu para isso. Né? E o sucesso que vai acontecer, eu sei que vai. A gente vai criar no futuro uma grande escola, que a gente vai ter o apoio de grandes empresários, inclusive eu convido os meus colegas aqui para começar essa história comigo. Os políticos, né? Vai ser um instituto que ele não vai ter bandeira. Ele não vai ter bandeira, não existe bandeira para ele. Pelo contrário, a pessoa que estiver participando dele, ele vai receber a medalhinha dele, então é uma pessoa forte que está lá. Então é isso que a gente quer levar. Eu quero muito levar isso. Quero arrumar parceiros para estarem comigo nesse projeto, para dar profissão, para ensinarem realmente. E assim, é óbvio que a gente vai ensinar tudo, mas o meu foco principal é ensinar. É óbvio que a moda pode entrar, a psicologia vai entrar, o colchão, mas essa coisa do ramo ótico eu quero muito que esteja presente. Quero ensinar todo detalhe sobre esse mundo para uma multidão, para nunca mais ver uma mãe sofrendo, um filho sofrendo. Eu acho que isso é uma gladiadora também, né? Com certeza. E é isso, a Iris tem muito isso, né? Ela já vem com esse trabalho há muito tempo, né, Iris? Com empregada doméstica, né? Que a gente tem... Agora Mulheres tem em o estado IMA. de vulnerabilidade. É, exatamente. A Elisa, eu sei que a Elisa também tem uns trabalhos que ela já faz, e você nem se fala que deve ser a professora deles todos, né? Tem muitos trabalhos sociais lá na clínica que a gente faz. Né, justamente para acolher esse público mais vulnerável mesmo. E eu tô né, aqui que não para tem ajudar todo acesso. mundo, quem precisar de mim, eu tô aqui pra gente fazer essa parceria, né? Acho que a gente tem que fazer essa troca. Por isso que a gente é gladiadoras. Com certeza. Isso aí que a Zaira está colocando, isso é muito interessante, porque
É o que a gente acabou de aprender no curso, né? O dar e receber. Você Sim. pode ser pequeno, você pode ser grande, você pode contribuir de alguma forma. Então, assim, é até da questão mesmo da religião, de você se doar um pouco pelo outro, seja com ajuda financeira ou com ajuda humanitária, com ajuda de ir lá um tempinho, o nosso tempo que é muito valioso, você doar o seu tempo por algo, por alguém, por uma situação. Isso é muito importante, porque é o princípio do dar e receber, né? Não é só receber, é dar. E com certeza quando você dá, você doa, vem o dobro. Eu fiquei numa crise, não é numa crise, eu não sei o nome, estou com a psicóloga aqui, eu fiquei com os olhos arregalados quando eu soube que a Iris parou suas atividades, parou sua empresa, parou não, deixou lá, deixou com alguém, obviamente, mas ela se afastou da empresa por uma semana para servir. O líder servidor, foi um exercício do líder servidor. Que grandioso. É até um Foi pouco lindo. de contrassenso, Celeste, como é grandioso se esvaziar, Sim. que foi o que ela fez. Foi. Parou a grandeza dela, toda a sua estrutura, para servir o próximo. Né? Sim. Não olhar para ela e olhar para o próximo. Foi lindo, Sim. foi lindo. Eu falei em casa Eu todo aprendi dia, muito. eu falava em casa sobre a Iris. Gente, eu tô chorando com ela. É uma evolução. Que lição, foi uma lição, assim. Quando Ela a nem gente sabe o que ela fez. Ela não tem nem noção do que ela fez. eu me entreguei, né? Porque o coach, ele fala, o resultado vem de acordo com a tua entrega. Então, quanto mais lá você se entregar, mais você traz. E eu queria fazer uma reciclagem também. Eu estava ali servindo, mas eu também estava no flow, estava no rapport, como a gente chama, que a gente está conectado, sem julgamento nenhum. Ali, eu estou ali. Eu estou completamente aqui para servir o outro. Porque ali a gente não estava vendo a Iris Tavares, Não, né? A gente não tava era. vendo a Iris. A Iris, Estava ali com a Iris. Né? Eles me dão um papel, uma caneta, vai lá, busca, porque a intenção grande era a união, né? O aprendizado de todos, a conexão, a transformação. Como eu já tinha feito lá atrás e ressignificar a minha história foi muito poderoso, sabe? Que a minha história, que eu falo que hoje eu virei uma contadora de história, da minha própria história. E o coach, ele é isso, a sua própria história. Qual é a história que você conta da sua própria história? Então, assim, de tudo que eu vivi pós PSC lá atrás e outras formações que eu fiz, eu sabia da grandeza daquele encontro. E o mínimo para mim era estar ali entregue, sabe? E o meu negócio, o que eu vou levar daqui é tão grande, que eu vou levar para minha empresa também. Uma energia de transformação minha também. E quando eu mudo, o mundo muda. Que é isso que eu acredito mesmo. Mas foi lindo, viu? Foi lindo. 30 pessoas transformadas, histórias significadas e para contar uma nova versão. Que legal. Quando eu olho para elas, Celeste e Elisa, não sei vocês, mas eu fico pensando, como é que elas conseguiram, assim, porque elas são uma geração, né, mais antiga, que a gente estuda e vê o operacional tático estratégico, aí vem todos aqueles detalhes do operacional do tático estratégico e tudo mais. A empresa tem que ter uma alma, tem que ter identificação. Elas já faziam isso antes da disseminação desse conteúdo digital, sistematizado. né? Aí eu olho para elas e digo, como digital. que conseguiram? Como que... Elas estavam além. A gente Visão, nasceu né? e Elas elas estavam além lá. disso. Já estavam empreendendo. Já estavam lá. Esse patrimônio. Né? Mas a Aira disse é patrimônio da humanidade. patrimônio tombado. Mas é isso, Patrimônio mas eles tombado. estavam, você não Mas é isso realiza isso. mesmo, é isso mesmo. Elas estavam além, elas estavam olhando para hoje, há 20, 30 anos atrás, eles estavam aqui já. Porque a gente é já de uma geração mais recente, já do mundo digital, né? Já estava mais fácil, porque já estava ali no digital. A Iris, eu lembro, né, dos eventos que ela fazia anos atrás, eu tinha o quê? 19, 20 anos. Né? Eu participei Modelo. de alguns desfiles dela. O Piola, né? O Piola, que era o restaurante que revolucionou Rio Branco. Piola era Meu Deus. Foi o restaurante em Rio Branco, era tremendo. luxo do luxo estar naquele restaurante, porque era
inovação. Era tudo moderno, né? Moderno, Assim, né? Da pizza ao local. Eu lembro, eu as pessoas. frequentava as pessoas, né? Então, assim, isso há muitos anos atrás. Hoje em dia é muito fácil, já chegaram as franquias aqui na Sim. cidade, já chegaram os restaurantes, mas naquela época não existia isso. Mas do nada. Do nada ela teve essa ideia, esse start. Porque eu entrei lá no Piola, eu ia fazer um café. Aí quando eu entrei dentro, eu arrepiei da cabeça ao pé. Aí eu falei, não é Quero café, isso pra mim. é isso aqui. É. E aí, quando fui falar com o franqueador Master, aí eu acho que ele ficou olhando e pensando, quem é esse extraterrestre que apareceu aqui? Essa E louca. eu falei isso, a distância do Acre para São Paulo, né? De São Paulo para o Acre. É. E foi isso que fechou. Hoje a tecnologia está trazendo o Acre para perto dos Sim. grandes centros, né? É. Está Sim. encurtando o caminho. Isso é bom também, né, Elisa? Então, a tecnologia hoje é a ferramenta de um Instagram e a gente vê alguns empresários que ainda não focam muito no digital, que não focam muito no seu Instagram. O Instagram é uma ferramenta que cria conexão do empresário com o público, né? Então, assim, não é balela, não é historinha para boi dormir, não. Realmente é muito importante. E a gente vê, infelizmente, na prática isso, que alguns empresários não conseguem entender que as lojas físicas, a tendência ainda na evolução é ir cada vez diminuindo, que o nosso público está onde? Se a gente hoje, um empresário, for depender apenas dos clientes físicos e não da propaganda digital, do mundo digital, da propaganda em geral, na televisão, na rádio, de ser visto pelos seus clientes, possíveis clientes, isso é muito importante, você tem que criar essa conexão. E o Instagram não é só uma rede social para você postar qualquer coisa ali. Não, ela é uma ferramenta fortíssima que o empresário cria conexão com o seu público. Sim. Por isso que é muito importante De você conhecer o poder seu contar a sua público, história, poder contar a sua seu história, negócio. se aproximar, criar essa conexão. Então, assim, hoje é muito importante você mostrar o dia a dia da sua... eu vou postar o quê no Instagram? Não tenho tempo de fazer post bonitinho. Cara, faz igual a Zaira. Chega aqui, posta, eu tô aqui dando uma entrevista, eu tô não sei o quê. O dia a dia da empresa, uma entrega, um negocinho. Eu mexo com roupa de loja, não sei o quê. Mostra ali a sacolinha que você está fazendo para o seu cliente, a entrega na hora do cliente, pede para o cliente fazer um videozinho. É a era do digital, né? Então, assim, usem essa ferramenta que é o Instagram. É uma forma de você criar a conexão com o seu público, se aproximar do seu público. É uma ferramenta importantíssima. E, é claro, existem outras que eu não vou entrar, que é o tráfego pago, que já é uma outra seara, que também eu me apaixonei pela área. Né? Foi outra dificuldade como empreendedora, sofri na mão de péssimos profissionais e acabei decidindo bater o pé e falei, eu vou aprender a fazer isso, e fui lá e aprendi, porque eu entendi que a era digital é extremamente importante para qualquer empreendedor hoje, de qualquer nicho. Porque nós estamos vivendo a era da experiência. Da experiência. Quando lá atrás, né, eu resolvi fazer o café, loja masculina, terapia, cabeleireiro, barbearia, foi justamente para criar essa experiência para o cliente sentir vontade de vir para o físico. E o tráfego pago é exponencializar, é você chegar em lugares que a gente não chegaria, Sim. né? E a experiência que é você levar o cliente para dentro da loja, ele se dá através de relacionamento, um relacionamento mais íntimo. Por isso que a gente inventa, traz, que é para o cliente sair encantado, que é o encantamento. E por isso você tem que trabalhar a equipe, para que a equipe possa passar esse conceito visão. de encantamento. Encantamento. É para o cliente falar, eu vou lá. Quando ele pensar em alguma coisa, falar, eu vou lá porque primeiro eu encontro o que eu quero, segundo, tem uma consultoria, que hoje não é mais venda, né? Hoje é consultoria. Porque É o básico, curadoria. O básico todos fazem, né? Sim, O verdade. básico, qualquer É loja, igual óculos, meu- amiga. Óculos tem em todo lugar. em todo lugar. A Mas me experiência, respeita, a experiência que Pessoal, você, não a experiência Aí, que ela Savana. fornece para o me cliente. respeita. É isso que faz o diferencial hoje. Exatamente. A experiência, o cliente ele tem que entrar na sua loja e se sentir especial, se sentir único, se sentir realmente valorizado. Não é mais só vender. Eu não tenho mais que me preocupar só em vender. A Zaira, ela não vende óculos para os clientes, ela vende experiências, ela vende uma sensação, ela vende uma visão melhor, né? Assim como no meu nicho, eu vendo o quê? Eu vendo sono, eu vendo qualidade de vida, Tu eu vende não vendo um sonho. colchão, sonhos, Sonho. Cara, Sonhos. vende sonho. Verdade. né? Sonhos E a bons. Elisa? Sua venda é Elisa? A Perdão, Celeste, Celeste, perdão, a Celeste. Celeste.
Não, eu estava aqui refletindo enquanto ela falava da importância do marketing, que é uma coisa que eu falo muito lá na minha clínica, porque a maioria todos os profissionais lá, com exceção do administrativo, são prestadores de serviço. E eu sempre chamo a atenção deles para isso, da importância do marketing. E hoje a gente está sentindo isso mesmo na clínica, no agendamento. Que o cliente entra em contato, a gente faz o agendamento com o profissional e ele diz assim, me manda o Instagram desse profissional. E aí o cliente dá aquela olhada no Instagram e ele decide. Então o Instagram está sendo muito decisivo para o fechamento do acordo. Ferramenta importantíssima. A pessoa quer se sentir segura, né? Quer se sentir acolhida já ali naquela primeira imagem, né? Então a gente sempre está batendo muito isso lá na clínica e a gente percebe que existe ainda resistência em todos os profissionais, não é só lá na clínica, né? Mas tem ainda essa resistência, mas é necessária e é importante. Quem não está nas redes sociais não está sendo visto, né? E aí você perguntou o que é que eu vendo? Eu vendo felicidade, eu vendo autocuidado, autoconhecimento, eu vendo vida, equilíbrio, né? Equilíbrio, palavras, né? E é muito necessário. A nossa sociedade está muito adoecida. Muito. O Brasil está aí despancando, né, como o país mais ansioso do mundo. O índice de depressão altíssimo, né? Então a gente precisa cuidar da saúde mental, né? E aí tem a área da psicologia, né, que é uma formação, tem o coach que tem aí todo esse suporte também, e eu fiquei encantada porque ele é todo embasado dentro da psicologia positiva, né, e tem ferramentas ali incríveis que com certeza eu vou agregar também nos meus atendimentos, né, e a gente precisa cuidar da saúde mental de todo mundo, né, seja na loja de roupas que você recebe e acolhe, seja no colchão que você recebe e acolhe, você vai deitar e ter uma noite incrível, seja com os óculos, né, porque a gente precisa, né, enxergar bem, então assim, cada uma dessas áreas... A gente precisa ver e ser vista, né? O trabalho que eu faço na Ótica Moderna é mais ou menos esse também. Não adianta a gente só ver. As pessoas têm que olhar pra gente. Quando as pessoas não conseguem enxergar a gente, elas querem montar na gente, elas não respeitam a gente. Então a gente trabalha muito isso. Então não é vender um objeto, é resolver o problema da pessoa para que ela se sinta bem, né? Para que ela consiga lidar com o dia a dia dela. Então se ela não consegue enxergar bem, ela vai passar por diversas dificuldades. Né? Se ela não consegue se posicionar com a sua imagem, né? Melhorar a sua autoestima com a sua imagem no externo, ela não vai conseguir, né? Se colocar. Se você não dorme bem, que inclusive eu tenho o meu colchão. Minha cliente, gente, minha cliente. Aqui todo mundo é cliente, todo mundo. Então, se você não dorme bem, consequentemente você vai ter prejuízo na saúde mental. Então, é um conjunto, né? Então, E o legal, Celeste, é que tu pega o espaço singular e cria uma ponte para as pessoas. Sim. Porque muitas vezes elas estão aqui sofrendo e falta uma ponte para chegar até uma clínica. Né? E você está fazendo isso muito bem através das redes sociais, né? Sim, fazendo que ocorra essa conexão. É para quebrar aquela coisa de que a psicologia é só para quem, vou usar o termo senso comum, né? Só para pessoas doidas, né? E não é. É preventivo, né? Para que você fique bem no seu dia a dia. Né? Então precisa desconstruir essa coisa de que a psicologia é algo que tem que ser escondido, que ninguém pode saber que eu faço terapia, porque senão vão achar que eu sou louca, e não é por aí, né? Então a gente precisa desconstruir isso e mostrar que cuidar da saúde mental é importante, é fundamental, e a gente não pode deixar chegar no limite para só buscar ajuda. Não, a gente pode trabalhar isso de maneira preventiva. Verdade. Isso mesmo. O mecânico tem sua chave, o carpinteiro tem sua ferramenta, e muitas pessoas também precisam ter na psicologia uma ferramenta para que elas possam decidir, né, uma mudança, ressignificar, uma série de situações, né, que acontecem dentro, né, dessa relação do psicólogo com a pessoa. E aí, como eu disse, você está fazendo essa ponte porque pessoas estão do outro lado, sofrendo, isoladas, querendo uma luz, e a clínica está do outro lado, né? A maioria delas estão do outro lado ali, esperando, e você não. Você sai de lá e tenta pegar essas pessoas, como é um universo que você não identifica, você usa as redes sociais para tentar puxar essas pessoas para que façam esse tratamento. Inclusive, lá na clínica a gente tem a nossa consulta de acolhimento. Essa consulta ela é gratuita. Né? E a gente divulga muito isso porque tem muitas pessoas que não sabem o que é o tratamento psicológico, ou as mães que recebem o diagnóstico de autismo e não sabem o que fazer com aquele laudo, com aquele diagnóstico. Então, a gente faz essa consulta de acolhimento.
Então, eu atendo, os meus profissionais fazem essa doação dessa hora para poder orientar aquela mãe, aquela família, explicar onde estão as redes de apoio na saúde pública, porque ninguém espera um diagnóstico, né? Ninguém está ali, eu sei aonde fica o CAA, eu sei aonde fica o CER3. Não, ninguém sabe, né? Então, a gente tem esse trabalho voluntário lá na clínica justamente para a gente poder orientar. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso no particular, mas a gente precisa direcionar, né, aonde tem na rede pública, aonde tem no Ministério Público. Então, a gente tem esse conhecimento para compartilhar. Que legal, gladiadores. Falando em gladiadores, eu vou chamar aqui o meu gladiador. O Acre Connect tem um gladiador. É o Daniel Cabral, o gladiador dos artistas cartunistas. Rapaz. Meu Deus do céu. Ai, Celeste. Ai, que lindo. linda. E ainda botou o sinalzinho. Ficou bonito. Mano. Realmente, eu falei, depois ele tá aprontando comigo por causa desse. Ai, ficou linda. Amei. Eu tô me Ele sentindo vai botar um silicone bem grande dessa vez. Tá linda. Tá maravilhosa, Celeste, Elisa. É um mimo, né, nessa nova perspectiva, né? É um mimo que o Daniel Cabral faz para os empresários, as empresárias que vêm aqui no programa pela primeira vez. Né? Lindo, maravilhoso. É um símbolo nosso, um reconhecimento nosso de vocês que estão no dia a dia, estão melhorando, estão transformando, estão fazendo com que o Acre seja melhor. Precisamos de mais pessoas assim, né? Isso aí, toda vez que vocês virem essa caricatura, lembre-se que nós estamos na torcida pelo sucesso de você. E a você que está nos assistindo, você tem que também se mimar, se presentear. E nada melhor que fazer uma caricatura sua, né? Se mime com a caricatura. Mas, se você não quiser para você, dê para alguém um presente, uma caricatura, com certeza é algo excepcional, maravilhoso. E para isso nós temos o melhor, o único, esplendoroso Daniel Cabral, que está nas redes sociais. Daniel Cabral AC, está aí. Que massa. Meninas, Olha, ele foi na loja no Dia das Mães, foi? E ele fez de toda a equipe. Olha, foi o melhor presente que eu podia ter dado para a equipe, viu? Elas amaram. Então, fica a dica. Leva ele para as empresas, muito bom. E amaram, foi demais. E também as clientes que estavam lá também ganharam de presente, também gostaram muito. Que lindo. Ai, que que bacana. legal. Maravilhoso. Agradeço muito a presença de vocês. Ai, já tá Com certeza teremos mais. Não vou embora! Não vou embora! Márcio Nunes, aumenta esse negócio desse tempo aí, Márcio Nunes. Aumenta. Depois, quando acabar o programa, a gente se reúne ali na sala do Márcio Nunes e fala, Márcio Nunes, aumenta esse negócio aí. Márcio, preguiça é essa, filho? Aqui tem muita Desapega, história, filho, muita desapega. história. Encerro com todos vocês. Obrigado pela presença de todos. A vocês Obrigada, querida. e a todos vocês que nos Obrigada. acompanharam. Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma ótima noite de sono e até a próxima. Beijo!